Na época dos grandes imperadores, vivia um imperador que era muito feliz e muito velho. Mas, naqueles dias, o imperador estava muito preocupado. Como não tinha filhos nem parentes próximos, ele não sabia quem seria bom, honesto e verdadeiro o suficiente para suceder o seu império. Depois de muito refletir, ele decidiu chamar todas as crianças do império para uma conversa. No dia marcado, dirigiram-se até o palácio milhares de pequeninos súditos, dentre eles uma criança bem pequenina chamada Tai, que era muito boa na arte da jardinagem. Quando todas as crianças se aquietaram, o imperador finalmente iniciou seu discurso. Crianças, preciso escolher o meu sucessor, e a pessoa escolhida deverá estudar a infância até a vida adulta, com os melhores educadores do império. Apenas uma criança poderá ser escolhida, então vou lhe dar uma tarefa. Aqui estão algumas sementes e quero que vocês cuidem delas. E o trono será daquele que me trouxer daqui a 1 ano o mais belo resultado do cultivo. Todas as crianças pegaram o seu punhadinho de sementes e correram para casa. Tai foi a última criança a pegar as suas sementes. Tai era uma excelente criança que ajudava em casa e era muito bom em jardinagem. Cuidava das plantas de casa como ninguém. Seu jardim era um dos mais belos da região. Com certeza faria muito bem o que o imperador lhe pediu. Ao chegar em casa, Tai arranjou um vaso, preparou a terra e plantou as sementes. Sabia que se regasse, cultivasse e conversasse com a sementinha, uma linda mudinha nasceria. Porém, por mais que se esforçasse, a semente não brotava. O Tai fez de tudo o que podia. Trocou de vaso, regou o suficiente, regou pouco, regou muito. Buscou pedrinhas brancas para preservar a terra. Colocou o vaso no sol, tirou o vaso do sol, colocou o vaso na sombra. Mas seus esforços não adiantaram em nada. Nenhuma mudinha nasceu. Mas, quando chegou o dia de apresentar a planta para o imperador, a semente de Tai ainda não havia brotado e o menino estava tão preocupado que não queria ir ao palácio ver o imperador e muito menos enfrentar todas aquelas crianças. Ele sentia medo, vergonha e fracasso. Então, o avô de Tai disse: Tai, você é uma criança honesta. Vá até o imperador e diga a verdade. Sua dedicação foi a máxima e mesmo assim a sementinha não brotou. Não sinta vergonha, não sinta medo, pois você se esforçou verdadeiramente. Apenas explique tudo o que você fez, tintim por tintim, para o imperador. Devemos sempre agir com honestidade e alegria, sem que a nossa alegria faça alguém infeliz, mas sempre com alegria. Todo esse seu trabalho, tudo o que você fez, deve ter algum valor. Tai concordou com o avô, respirou fundo, criou coragem e foi até o palácio do imperador. Entretanto, ao chegar lá, ficou assustado e o seu medo voltou, pois ele era a única criança que não levava consigo uma belíssima planta. No lugar, levava um vaso vazio. O imperador chamava as crianças e examinava vaso por vaso, mas ele não sorria e nem expressava contentamento. Tai estava sentindo seu nervosismo pingando em calafrios, pois
Se o imperador não havia até agora ficado feliz com aquelas plantas lindas, maravilhosas, o que ele diria de um vaso vazio? Toda vez que chegava a hora de mostrar o seu vaso, Tais corria para trás da fila. E quando ele se deu conta, ele era a última criança da fila. Mas a sua vez chegou. Morrendo de medo, ele abaixou a cabeça. E o imperador disse: "Vejamos o que você tem aqui para mim." Tai não pôde mais conter as lágrimas. Quando ele abaixou a cabeça, um monte de lágrimas caíram e ele começou a chorar e mostrou o vaso ao imperador e disse: "Senhor, um dos meus trabalhos lá em casa é a jardinagem e uma das minhas virtudes é a perseverança. Mas por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. Meu avô ajudou a pensar sobre o que eu deveria fazer e resolvemos por dizer a verdade, contar o meu esforço e mostrar que ao menos tentei de tudo. Mas, desculpe, eu não conheci." Pela primeira vez, o imperador sorriu e disse: "Não se envergonhe, Tai. Você fez o certo. Sua grande virtude foi dizer a verdade, pois eu havia queimado todas as sementes e nenhuma poderia mesmo germinar. Portanto, você foi o único que de fato plantou a semente da verdade."